É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para você que nos acompanha ou para você que chega hoje pela primeira vez para nos ouvir, informações novas e atualizadas sobre diferentes temáticas da área da ciência e também da área da nutrição. E o que a gente espera com essas informações novas? Que essas informações possam promover mudanças de hábitos e, ao mesmo tempo, impactar o dia a dia de vocês. Além do mais, a gente quer cada vez mais envolver vocês dentro dessa área da ciência da nutrição, com aquelas informações que, de fato, são informações que são seguras e muito científicas dentro do nosso dia a dia. A gente queria agradecer muito a todos os ouvintes que vêm nos acompanhando e divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. E lembrar que a gente ainda está gravando à distância com os nossos convidados, apesar desse finalzinho de pandemia, a gente tem procurado trazer o melhor material para você que nos ouve. Hoje vai ser um tema bastante interessante. A gente tentou trazer ela no ano passado, mas infelizmente ela estava trabalhando muito, não conseguimos. Mas hoje nós vamos falar sobre nutrição e esportes olímpicos, né? Não é uma temática que a gente sabe que na área da nutrição é uma temática simples. E para essa temática, que tem muitos assuntos específicos, nós convidamos a doutora Renata Parra. A Renata é nutricionista pela Unirio. Tá vendo, Luana? Mais uma egressa lá, a gente não sabia. Ó, é bom conhecer assim. Pós-graduada em nutrição esportiva pela UFRJ e também pela fitoterapia funcional da VP. Luana, não tem jeito, né? Trabalha desde 2009 no Clube de Regatas Flamengo, então agora nós somos dois, né? Nesse podcast você não tem, por favor, como falar de clubes. E também é do Comitê Olímpico Brasileiro, do time Brasil desde 2010, participando em Pan-Americanos de Guadalajara, Toronto, Jogos Sul-Americanos do Chile, Olimpíada de Londres, Rio e Japão. Que gabarito hoje a nossa convidada, hein, Luana? Renata, muito obrigado aí pela sua presença, sua disponibilidade. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada a vocês pelo convite. Renata, a gente sempre, no início do nosso podcast, gosta de aproximar o nosso convidado do nosso ouvinte, né? Então, a gente queria ouvir de você um pouquinho como é que você chega na área da nutrição, né? Como é que foi essa escolha que passa na sua cabeça e depois o que te leva para essa área, chegando a trabalhar com esportes olímpicos. Tá, certo. Eu fui atleta minha vida inteira, né? Desde os 9 meses, minha mãe me colocou na natação e assim se estendeu até os 18 anos. E eu só saí porque eu tive que fazer uma escolha, né? Então, a faculdade de nutrição me demandava muito tempo. Eu fazia o período integral e eu falei, não tá dando para eu levar a sério, então eu resolvi seguir a minha carreira. Só que nesse meio do caminho eu tive acompanhamento com nutricionista. Eu pude entender como que a alimentação me ajudou, né, no meu desempenho, no meu rendimento, nos meus resultados, e eu acabei me encantando por aquilo ali. Então, na época de para que eu vou prestar o vestibular? Eu falei assim, bom, tentei algumas coisas, engenharia, porque minha mãe falava que eu era boa em matemática, veterinária, porque eu sempre gostei de bichinho, mas no fundo eu queria nutrição. E aí acabou que eu passei para a nutrição e me formei, né? Foi uma caminhada muito legal. No final da formação, eu já sabia que eu queria esporte. E na minha época de graduação, que foi em 2007 que eu terminei, se eu não me engano, não tinha muito essa questão de nutrição esportiva. Não tinham disciplinas, eram disciplinas opcionais e mesmo assim não eram tão aprofundadas. Eu comecei a procurar estágio, né? Não obrigatório na área. E por eu ter sido atleta de natação por muitos anos, eu tinha contatos. Eu conhecia uma amiga minha que também nadou comigo, ela já estava estagiando na área de educação física no Flamengo. No caso, falei, será que eu consigo ingressar? Ela, bota currículo, tem a nutricionista, no futebol, quem sabe você buscando contato com ela, você consegue. E aí eu comecei a ir atrás dessa nutricionista, até que ela falou assim, tem uma vaga aqui para você. Então, eu consegui ingressar, né, no final já da faculdade no futebol. Eu fiquei por um ano fazendo estágio no futebol, que para mim foi uma experiência muito
transformadora, porque mulher na área de esporte já não era uma coisa tão normal. E no futebol, pior ainda, porque não tem nenhum público feminino lá. Até a parte da equipe multidisciplinar, os psicólogos, preparadores, técnicos, eram praticamente tudo homem. Então, eu tive que me inserir naquele meio, naquele momento, e eu era muito nova, mas ao mesmo tempo eu queria muito. Então, eu sofri, né? Novinha, menina, não me levavam muito a sério, mas depois de 1 mês, 2 meses lá, eu trabalhei com a equipe de juvenil, os meninos tinham 16 anos. No início foi bem complicado, mas depois foi uma experiência muito legal. Eu ia para jogos, eu não sei nem qual local do Rio de Janeiro, né? Tudo muito longe, sábado, domingo, enfim, eu corri atrás porque era aquilo que eu queria. E uma coisa que me fez mesmo, né, eu acho que crescer nesse momento, foi que a nutricionista, ela acompanhava de longe. Então, eu meio que tinha que me virar. Então, eu comecei a buscar livros, cursos, palestras, congressos. Eu fiquei desesperada, porque eu não sabia nada na área. E aí, acabou que deu tudo certo. Terminei, me formei, eu tive que largar o estágio, infelizmente. E aí, eu comecei a tentar procurar lá dentro, se tinha alguma possibilidade. E aí me falaram que na parte do remo, né, que é um esporte muito forte dentro do Flamengo, né, tinha a possibilidade de eu estagiar mesmo formada. Então, por 1 ano, eu aceitei trabalhar de graça, porque eu queria aquilo ali. E eu queria estar num grande clube como esse, e eu sou flamenguista, né, então também veio a calhar, deu tudo certo. E aí, por, sei lá, acho que quase 1 ano, ou pouco menos de 1 ano, eu trabalhei com o remo de graça até que me contrataram. Eu falei, E aí, assim que me contrataram, começaram a surgir novas oportunidades. Uma pessoa também que era do Flamengo, ele entrou no Comitê Olímpico Brasileiro, disse que tinha uma oportunidade lá, e aí eu botei meu currículo, fiz entrevista, e aí começaram a me chamar para fazer serviços de atendimento com atletas, né? Então, eu comecei a atender atletas da canoagem, maratona aquática, e aí abriu um leque de oportunidades para mim. E aí, logo depois, né? Então, em 2009, eu fui contratada pelo Flamengo. Em 2010, eu já estava lá no Pan-Americano de Guadalajara, e aí foi acontecendo tudo conforme você falou no início. Caramba, Renata, eu ainda estava na esperança de ser só uma questão profissional com o Flamengo, mas também é uma questão de amor, né? Você e Anderson não estão fáceis hoje. Não tem como, né, Anderson? Pois é difícil, complicado. Aos meus ouvintes tricolores, eu estou aqui tentando, pessoal. Estou sofrendo esse bullying aí da eliminação, mas a gente vai focar na Sul-Americana, porque vocês são grandes, mas nós somos enormes na nossa tradição também. Então, são 2 times aí que merecem todo respeito. Mas, Renata, foi ótimo escutar você falando dessa trajetória linda que você vem construindo, né? Porque também o nosso podcast tem como objetivo inspirar transformações. E você trouxe transformações lindas na tua fala, em relação a quando você chegou nessa área, ainda era uma área muito caracterizada do ponto de vista do profissional, homem, né? Enfim, e talvez até hoje ainda se tenha alguns resquícios disso. A gente que trabalha na docência percebe um pouco os gêneros versus escolhas dessas áreas, né? Mas eu gostaria muito de aproveitar essa trajetória bonita em diferentes modalidades, em grandes eventos, né? Para que você pudesse trazer um pouco para os nossos ouvintes que, enfim, né, escutam falar mais de nutrição esportiva numa lógica de academia, quem sabe de emagrecimento, de hipertrofia, mas talvez pouco, né? Essa visibilidade, apesar de toda a importância, a visibilidade para as pessoas, para o tio, para a avó, né? Então, seria ótimo te escutar falando um pouco da evolução dessa área de nutrição e esportes olímpicos, né? No que ela se diferencia da grande área de nutrição esportiva? O que você considera assim, especificidades, né? Que valorizam demais essa atuação? Bom, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas modalidades diferentes, né? Eu citei canoagem, remo, natação, vôlei, basquete, judô, ginástica artística, nado artístico, maratona aquática. Hoje em dia eu trabalho com as meninas da vela. Então, assim, o judô. Então, as coisas que a gente vê, né, que se diferenciam muito de praticantes de atividade física, academia, é que quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em alto rendimento mesmo. Então, a gente precisa se preocupar. Primeiro, a nutricionista, ela também, né, por exemplo, eu fui atleta de natação. Isso não quer dizer que eu vá entender de todas as modalidades. Então, é muito importante a gente participar dos treinos,
né? Então, eu participei de diversas vezes, entrei no barco na lagoa para ver como que funciona, né? Como é que é o desgaste, porque uma coisa é o atleta falar, outra coisa é a gente sentir como é que é, né? Olhar, entender, participar de cada modalidade para a gente entender a demanda energética que aquilo ali supre. E aí, a gente tem uma coisa nos esportes, falando em geral, se a gente pensar em esportes olímpicos, todos eles têm um macrociclo de treinamento, né? Que a gente começa num trabalho de base, depois a gente faz um trabalho pré-competitivo, que é o mais intenso, mais volume. Então, a nutrição, ela entra para atuar nessa parte. Então, um trabalho de base, onde o volume e a intensidade dos treinos estão menores, a alimentação vai ser diferente, não precisa consumir tanta, vamos dizer assim, um valor energético tão grande quanto num período mais intenso, pré-competitivo, onde a gente tem que aumentar o consumo de proteína, de carboidratos, a hidratação. A gente sabe que atletas de alta performance, né, quando a gente faz um treino de muita intensidade, a imunidade cai. Então, a gente também tem que tomar conta dessa questão de lesão muscular, uma boa recuperação, enfim, a parte do intestino, que hoje em dia vem sendo muito estudado, né, como um segundo cérebro. Então, assim, são diversas coisinhas que a nutricionista esportiva precisa se preocupar, né, desde de preparar o atleta para conseguir treinar, para uma boa competição, até na parte da recuperação dele. Então, a estética vem como uma consequência. A gente tem algumas modalidades que, sim, trabalham com estética, como a ginástica artística e o nado artístico, né? Então, eles, além da performance, as meninas precisam estar mais magrinhas, precisam estar com percentual de gordura bastante reduzido. E isso é uma outra coisa, que aí vem a área da psicologia me ajudar, porque o que a gente tem de transtorno alimentar nessas meninas é muito grande, né? Porque elas precisam e as técnicas realmente cobram. Então, tem a questão da imagem, a gente tem a modalidade de luta, né? Judô, taekwondo, que precisam estar com o peso ideal para atingir a categoria e conseguir lutar. Então, a gente vê diversas loucuras, atleta se desidratando, né? Correndo na lagoa com 10 mil casacos, num sol a pino, e depois fazendo sauna, porque precisam estar com peso X na balança. Então, isso era uma briga que eu tinha de ensinar essa questão de perder peso com antecedência, mas é muito, porque é cultural do esporte, então é muito difícil. Então, a nutricionista vem lá, então é palestra, é conversa, é mostrar que vai ter uma performance melhor, que vai ter mais força, que vai ter mais agilidade, enfim. Então, acho que a nutricionista no esporte, né, de alto rendimento, de alta performance, entra nesse sentido. E uma coisa assim que eu queria falar, que para mim foi até uma surpresa, que no Comitê Olímpico Brasileiro, quando eu participei desses grandes eventos, eu não atuei só como nutricionista dessa parte que cuida da alimentação, hidratação, suplementação dos atletas, mas também, que era uma coisa que eu não gostava na faculdade, era a parte de UAN, a nutrição na parte de produção, né? Montagem de cardápio, controle de qualidade, e isso era o que eu mais fazia nesses grandes eventos, montar o cardápio, entender como é que seria feita a quantidade de refeição, o controle de qualidade. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, eu também preciso fazer isso. Então, a gente volta um pouquinho atrás, dá uma estudada. E aí você vê que também é legal, né? Você incorporar as várias áreas da nutrição, até a nutrição clínica, por exemplo. Eu pego atletas que são diabéticos, hipertensos, que têm alguma parte renal comprometida. Eu não sei se vocês conhecem o atleta da canoagem, o Isaquias Queiroz, que foi medalhista olímpico, sei lá, de ouro, de novo. Eu comecei a atendê-lo lá em 2012, em Londres, no ciclo olímpico de Londres. Ele era um menino que, graças a Deus, já evoluiu bastante, mas ele só tem um rim, ele não se hidratava e ele comia uma quantidade enorme de proteína e sal. Então, assim, é uma briga para a gente mostrar para o atleta que ele precisa, não só porque ele precisa ter uma performance, também tem a parte clínica envolvida. Então, a nutrição, diversas áreas da nutrição também entram nessa parte de esporte. E aí, essa parte de estética, que quando a gente fala nutrição de academia, quero ficar com o percentual de gordura baixo, forte, fica como segundo plano. Isso é importante, óbvio, porque quanto mais massa muscular e menos gordura para o atleta, dependendo da modalidade, é o ideal, mas não é o principal, como muitas pessoas imaginam. Nossa, muito interessante essas informações. Acho que quem está aí de casa está abrindo um pouquinho a sua mente, né, com relação a essa temática,
Queria ouvir um pouquinho de você, Camila. O que você está achando do programa e qual é a dica que você vai trazer também para os nossos ouvintes na programação de hoje, no nosso podcast? Olá, Anderson. Olá, Luana. Olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Espero que com esse episódio tenha ficado claro quanto à importância da nutrição nos esportes olímpicos. Mas caso você, ouvinte, ainda tenha algumas dúvidas, trago como dica 2 matérias para reforçar essa importância. Uma é sobre como é feita a preparação nutricional dos atletas, dando como exemplo a última Olimpíada em Tóquio. E ainda trago a outra, a qual o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, destaca e reforça a importância da nutrição, não só no preparo físico, como após a redução de carga dos atletas olímpicos. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Renata, entrando um pouco no lado da ciência, né? Ao longo desse tempo todo, você deve ter acompanhado uma evolução muito grande na área da nutrição esportiva, principalmente para alto rendimento. Queria que você contasse assim, quais são os principais avanços e desafios que você observou nesses últimos tempos com relação aos atletas? Melhorar os suplementos, melhorou a conscientização dos atletas, a equipe multidisciplinar melhorou, a conscientização da nutrição hoje ela é maior para essas pessoas. Assim, como é que a ciência da nutrição está dentro dessa área dos esportes olímpicos hoje? Perfeito, Anderson. Então, como eu falei, eu estou desde 2009 em contato com isso, e a gente já está em 2022, e sim, eu vi uma evolução muito grande em relação primeiro, a abertura que os profissionais envolvidos, técnicos, preparadores, eles dão para os nutricionistas hoje em dia, pelo menos no local que eu trabalho. A troca com a equipe multidisciplinar é super importante. A gente tem, hoje em dia, reuniões onde a gente pega técnico da modalidade, preparador físico, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutrição, a gente conversa, a gente faz uma troca para saber qual é o tipo de ação que a gente precisa ter. Os próprios técnicos e preparadores físicos me procuram, não sou eu mais que preciso procurar, pedindo ajuda, porque eles entendem já a importância, meu atleta não está rendendo no treino, poxa, eu estou fazendo um treino de força, mas ele não consegue um ganho de massa muscular, alguma coisa na alimentação dele deve estar errada. A mesma coisa com o psicólogo, olha, a nutricionista também já disse que está tudo bem, então será que essa parte de ansiedade, de sono, como é que está a parte motivacional dele? Então, essa integração evoluiu, eu diria que 100% da minha primeira entrada nesse meio. E, assim, a mulher também, no esporte, ela tem sido bem mais aceita, mais respeitada. Inclusive, grande parte da equipe de onde eu trabalho são mulheres, são formadas por mulheres, mas algumas modalidades, né, que a gente tem a parte cultural de ser mais masculina, eles têm uma abertura muito grande de buscar o próprio nutricionista pedindo ajuda, coisa que nunca teve. Eu tinha que, no início, correr atrás, falar o porquê que eu estava ali, e era meio de, tá bom, se a gente precisar, a gente te chama. Mas hoje teve uma evolução, já vejo uma evolução muito grande. Perfeito, Renata. Agora, pegando esse gancho que Anderson e vocês conversaram, né, de como a ciência se articula nesse contexto, né, é extremamente desafiador, eu não tenho como aproveitar aqui o fato de você ter estado aí, enfim, também nas suas experiências do Japão 2021, né? Então, durante a pandemia, né, você, enfim, teve que provavelmente se adequar junto dos atletas, junto da equipe multiprofissional, né? Então, eu gostaria muito de pegar esse exemplo, né, de um desafio atual e saber de você, assim, lacunas de pesquisas, né, que ainda poderíamos prosseguir, fortificar nessa área de nutrição e esportes olímpicos, né? Eu falei aqui um caso, né, não sei se você está recebendo muitos casos de atletas com essa questão do Covid tardio, né? Enfim, é um campo que a gente está atento, né? Mas pode ter outras coisas aí que a gente também precisa ficar atento, que você falou questão de gênero, de novas modalidades. Então, deixa uns apontamentos aí futuros para, enfim, para a ciência da nutrição contribuir, por favor. Luana, então, essa questão, né, da pandemia, das Olimpíadas do Japão, eu acabei não participando presencialmente nesse momento. O que aconteceu foi um pré-preparo que eu fiz em 2018, eu junto com um chefe de cozinha no Japão,
eu elaborei toda essa parte de cardápio, a gente foi ensinar os cozinheiros lá, os japoneses, a fazerem arroz, feijão, farofa, enfim. Eu não sei se vocês sabem, mas o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, a gente tem uma premissa de sempre montar um CT do Brasil, independente do país que esteja acontecendo o evento, para que os atletas consigam se alimentar como se alimentam aqui, trazê-los mais próximos de casa. Então, a gente sempre pega um chefe de cozinha, tem sempre um cardápio parecido, a mesma coisa em relação a treino, ambientação, a gente faz toda essa questão da alimentação também, para que eles se sintam mais em casa e não tenha nenhum problema assim, de gastroenterite, enfim. Então, o meu trabalho no Japão foi só pré, eu não, por conta da pandemia e tudo mais, o COB ele viajou com uma equipe muito reduzida. O que eu sei é que lá o controle em relação ao Covid estava muito grande, eram testes e testes e testes o tempo inteiro. O que eu vejo hoje em dia relacionado a essa questão, né, no Flamengo e tudo mais, são atletas, muitos atletas que tiveram e com algumas consequências, né? A gente vê, primeiro teve muita resistência em testagem, tipo, não estou sentindo nada, vou treinar mesmo assim. Então, o que a gente vê hoje em dia também tem históricos acontecendo de atletas com miocardite, que fizeram treino, depois que se contaminaram, continuaram treinando, e a gente teve algumas consequências nesse sentido, mas acho que seria somente isso. Assim, eu acho que se eu parar para pensar, vou ter muito assunto para a gente fazer pesquisa. Inclusive, a gente estava fazendo com algumas pesquisas dentro do Flamengo, de levantamento de consumo alimentar dos atletas, para a gente relacionar, né, com desempenho. Então, a gente passou questionários de frequência de consumo alimentar, recordatório, parte de suplementação, que é uma coisa que eu acho que ainda está um pouco... Está muito melhor, mas alguns atletas de algumas modalidades mais específicas consomem suplementos de forma, vamos dizer assim, não tão orientada, ou se o coleguinha está usando, eu vou usar também. Então, eu acho que essa parte de educação na parte de suplementação nutricional, acho que ainda está um pouco escassa. A gente tem a parte de fisiologia, então, assim, vários testes relacionados à recuperação muscular mesmo, ver essa parte das enzimas, a questão do ácido lático, enfim, a gente já tem toda essa parte sendo realizada. Mas de cabeça, assim, para a nutrição, agora assim, eu não vou conseguir pensar. Não, você já deu 3 opções aí, por mim está maravilhoso. Enfim, né, já deixou esses apontamentos aí que são grandes contribuições, né? Você está na ponta, você está vendo isso acontecer e foi ótimo, enfim. Renata, a gente sempre pede que a nossa convidada, quando vem aqui, o nosso convidado, escolha uma imagem que traga um pouquinho da reflexão da área que trabalha, né? Que ilustre um pouquinho a área da nutrição, o seu trabalho. Queria que você descrevesse para os nossos ouvintes a imagem que você escolheu. Ela vai estar disponível no nosso site www.ciencianutrição.com.br. Mas queria que você descrevesse um pouquinho para quem vai estar ouvindo a gente e dizer o porquê que você escolheu dessa imagem. Eu escolhi essa imagem porque eu acredito muito que uma boa alimentação, né? Eu gosto muito de fazer até uma comparação do carro com uma gasolina boa, aditivada, e um carro, principalmente porque eu atendo muitos atletas mais novos, adolescentes, e aquele carro que pega uma gasolina ruim de um posto que a gente não conhece, e como é que é a performance, o que acontece nesse meio do caminho, se ele chega até o final. Eu acho que as nossas escolhas alimentares, elas dizem muito da onde a gente vai chegar, né? Eu acho que quem treina desde pequeno, né, com toda essa frequência, esse volume, a gente vê atletas da ginástica artística de 9 anos treinando em alta performance, cheia de lesão, algumas já com algumas cirurgias. Eu acho que a alimentação, a gente educando os nossos atletas com uma alimentação, conscientizando-os, né, de boas escolhas alimentares, a gente consegue fazer, né, montar uma genética diferente, né? Então, a gente consegue dizer como que a gente vai estar lá na frente, o que a gente vai conseguir conquistar, dependendo, a gente vai moldando o nosso organismo
para a gente chegar, vamos dizer assim, de uma forma otimizada no resultado que a gente quer. Então, se a gente consome alimentos que vão ajudar a gente a fazer uma boa recuperação muscular, ter uma boa hidratação, escolher proteínas e carboidratos do bem, não que o atleta não vá poder comer aqueles alimentos que a gente sabe que seriam aquela gasolina ruim, mas se a gente conseguir conscientizá-los de um equilíbrio, eu acho que a gente consegue chegar a um resultado final melhor, que eu acho que todos os atletas, mini atletinhas que a gente tem, sonham em chegar numa Olimpíada, os que continuam, que a gente vê evoluindo, sonham. Então, eu acho que a alimentação é um caminho principal, é um dos caminhos principais. É óbvio que o treinamento é super importante, mas eu acho que a alimentação é aquela chavezinha para eles conseguirem ter essa conquista tão sonhada. Ih, Luana, lá vem a nossa musiquinha dizendo que a gente tem que terminar, hein? Não, você não fez isso. Que absurdo. Desculpa, Luana, eu botei a música errada hoje. Eu cheguei até a ficar parada hoje com a nossa vinheta. Eu não tinha só ouvido, a gente vai botar a vinheta certa. Lamentável. Por favor, Camila, ele se aproveita que ele tem intimidade com a tecnologia, mas vai ter volta. Continue seu show, professor Anderson. Agora sim, Luana, nossa vinheta. Desculpa, foi só hoje que tocou a música errada. Nosso programa hoje foi legal, Luana. Professor Anderson, eu estou me recuperando aqui. Isso realmente, ouvintes, guardem, porque vai ter uma volta brilhante, mas por agora, né, eu preciso ignorar, voltar a respirar aqui em condições normais e agradecer muito a presença brilhante, né? E, enfim, né, da flamenguista, da nutricionista, da doutora e ótima convidada que nós tivemos, Renata, muito obrigada. Que lindo trabalho que você faz com os nossos atletas. E quem escutou o nosso primeiro episódio de apresentação do podcast Ciência da Nutrição sabe que hoje, se eu estou aqui, é porque eu tive uma história parecida com a tua também, de atleta, né? De natação na infância. Então, que você continue nos representando e fazendo esse lindo trabalho. E por agora, eu queria chamar a Paola para que ela pudesse relembrar aos nossos ouvintes aonde eles nos encontram, episódios, redes sociais. Diga lá, Paola. Oi, pessoal. Paola aqui. Estou passando para lembrar que as nossas redes sociais estão a um clique de vocês. Nosso Instagram e Facebook vocês encontram pelo @podcast Ciência da Nutrição. E também tem o nosso site, cienciadanutrição.com.br, onde tem informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. E por agora eu queria abrir o microfone novamente para Renata. Renata, fique à vontade para as tuas considerações finais, para o que você quiser trocar aí de últimas questões no nosso episódio. Eu só tenho a agradecer pelo convite. É muito bom passar essa informação, seja para estudantes, pessoas, né, comuns, para saberem, né, um pouquinho do nosso trabalho, da importância da nutrição esportiva, né, que eu acho que a nutrição não é só aquela comida colorida. Por que eu tenho que comer verde? Ou então eu tenho que comer salada para emagrecer? Vai muito além disso. A gente tem muita coisa a agregar. A gente pode fazer um trabalho incrível com o alimento. E é isso. Obrigada por ter essa oportunidade de falar nesse espaço. Eu adorei fazer parte desse podcast de hoje. Obrigado, Renata. Obrigado, Luana. A gente ficou muito feliz com a tua participação e, de fato, foi um programa muito especial e que eu acho que trouxe muitas informações relevantes para quem queria conhecer um pouquinho mais dos esportes olímpicos. O esporte olímpico, ele se traduz muito numa palavra, que é a palavra desafio, né? O desafio do atleta em romper as suas barreiras e o desafio para nós, profissionais, em trazer informações e atender, de certa forma, essa demanda. Agora, um dos pontos chaves para qualquer desafio na vida é, sem dúvida nenhuma, ter conhecimento da área que vai trabalhar. Então, a gente espera que esse podcast tenha contribuído também com esse conhecimento para você que está em casa, conhecendo um pouquinho mais as demandas da área da ciência da nutrição e contribuindo para que você tenha um pouco mais de conhecimento do que é o dia a dia da nutrição. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.